Nesse vídeo vamos ver como que a gente pode receber R$500 todos os meses com uma carteira de fundos imobiliários. Os FIs são conhecidos por gerar essa renda passiva, esses dividendos que caem na nossa conta todos os meses e são isentos do imposto de renda. Então a ideia aqui é te mostrar esses 5 fundos imobiliários, mas a quantidade de cotas que a gente tem que ter de cada um deles e também o valor investido para a gente ter essa renda passiva desses R$500. Já pensou você receber todos os meses R$500 sem fazer nada? Simplesmente o seu dinheiro que está lá gerando mais grana para você. Então bora lá pro vídeo, vamos ver como que a gente monta essa carteira de FIs. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou postando vídeos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, sempre falando sobre fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Então eu vou te pedir 2 coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e você recebe as notificações e você fica sempre informado sobre o mercado financeiro. Então, meu muito obrigado e bora lá, vamos começar aqui com o primeiro FI. E bom, a ideia é eu te trazer então esses 5 fundos imobiliários, trazer aqui os seus principais indicadores, falar um pouco sobre esse FI e também mostrar aqui embaixo a quantidade de cotas e o valor investido que a gente tem que ter nesse fundo imobiliário, com os dados, com os dividendos de acordo com cada FI, para gerar R$100. Dando uma olhada em 5 fundos imobiliários, cada um gerando esses R$100, a gente vai ter essa renda passiva de R$500. Então, começando aqui com o KNCR11, esse é o fundo imobiliário de papel de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Esse CRI, na verdade, ele é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Então, as empresas do setor imobiliário, elas pegam essa dívida e elas precisam pagar com o tempo. E elas pagam com IPCA mais 6, CDI mais 3, CDI mais 4. As empresas pegando esse crédito, elas precisam pagar com muitos juros. E é aqui esse fundo imobiliário ganha. Esses CRIs recebem muita grana e com isso ele distribui também um altíssimo dividendo. Bom, a gente pode comprar aqui o KNCR11 com cerca de R$98. O PVPA dele está em 0,98. Esse é um indicador que mostra que está caro ou barato. Se fica igual a 1, está no valor justo. Se fica abaixo de 1, ele está descontado, e se fica acima de 1, o fundo imobiliário está mais caro do que o seu preço justo. Então aqui nós temos um leve desconto aqui de 2% no KNCR11. Bom, o patrimônio líquido dele é de 5,7 bilhões, ele é um fundo bem conhecido, bem grande da Bolsa de Valores. O número de cotistas dele passa de 257 mil investidores e aqui o dividendo mensal fica em 1,20% ao mês. Um dividendo limpo e isento de imposto de renda, 1,20% ao mês é bastante, é muita coisa. Esses FIs de CRIs, de papel, eles geralmente são um pouquinho mais arriscados, mas pagam muito mais dividendos. Então a gente tem que tomar cuidado e sempre equilibrar a carteira de uma maneira que a gente tem esses FIs mais arriscados, mas também outros mais seguros, mais tranquilos. E o seu dividendo anual acumulado dos últimos 12 meses ficou em quase 14%, ficou em 13,92%. E a sua gestora então é da Quineia, que é do Grupo Itaú. E olhando agora para as cotas, a gente precisa ter 85 cotas do KNCR11, ou seja, cerca de R$8.413 para que todo mês ele gere esses R$100 de volta para nós. Então a gente aplicando cerca de R$8.400 nele, ele vai gerar no próximo mês cerca de R$100. E assim a gente começa a montar a nossa carteira com o primeiro fundo imobiliário gerando esses R$100. E um ponto interessante do KNCR11 é que os seus CRIs, seus créditos, estão atrelados ao CDI, ou seja, a Selic, ele vai acompanhar a queda da Selic. Conforme o tempo vai passando, nós teremos agora um ciclo de baixa dos juros, ou seja, a Selic ela vai começar a baixar, ela já baixou de 13,75 para 13,25 e a tendência é que ela vai continuar baixando ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, por um tempo ainda grande, ele vai continuar pagando esses bons dividendos. Conforme o tempo vai passando, vai diminuir um pouco seus dividendos conforme a Selic vai baixando, mas ele ainda tem uma garantia bem interessante de que ele vai pagar bons dividendos por um tempo legal. Agora, indo para nossa segunda opção, nós temos aqui o ALZR11. Esse é um fundo imobiliário híbrido e, que nem eu falei, nós temos fundos que são mais arriscados, que são aqueles FIs de papel, eles têm esse risco maior, mas que pagam altíssimos dividendos. Nós temos aqui do outro lado alguns FIs de tijolos, ou seja, que tem imóveis reais, físicos, e eles acabam pagando menos dividendos. Bom, o ALZR, como eu falei, ele é híbrido, mas 50% do seu portfólio está destinado a prédios comerciais, como a gente pode ver nessa imagem. São esses grandes prédios que as empresas alugam para salas comerciais. 26% dos seus imóveis estão em galpões logísticos, são aqueles grandes imóveis que fazem o despacho das mercadorias, armazenam e fazem o despacho dos e-commerces, das lojas, daquelas mercadorias que a gente compra online. 15% está em renda urbana, são aqueles imóveis mais ali do dia a dia, como agências bancárias, supermercados, educação, enfim, tem uma série de outros imóveis mais destinados ali àquela parte urbana. 5% estão em data centers e mais 5% em galpões logísticos refrigerados. Ele tem dentro do seu portfólio ali um imóvel só para Coca-Cola, então é esse galpão refrigerado. Bom, esse é um pouco da diversificação do portfólio do ALZR11 e a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$117. O PVPA dele está em 1,10, veja que ele está um pouquinho
pouquinho mais caro, está aqui uns 10% mais caro do seu preço justo. O patrimônio líquido dele está em R$1 bilhão, então um valor bem legal. O número de cotistas está em quase 140 mil investidores, e o dividendo, conforme eu falei, como ele é um fundo bem mais seguro, com imóveis de tijolos, ele acaba pagando menos. O dividendo mensal dele tem ficado em 0,71% e o dividendo acumulado dos últimos 12 meses ficou em 12,35%. E a sua gestora é a Aliança. Bom, a gente precisa ter 121 cotas do ALZR11, cerca de R$ 14.157 para gerar esses R$100. Veja que é um valor um pouco maior, porque o dividendo dele mensal está em 0,71%, um dividendo menor, a gente precisa ter um valor um pouco maior investido nele. Mas com cerca de R$14.000, a gente já gera R$100 por mês. E uma característica diferente, esses FIs de tijolos, esses que têm os imóveis físicos, eles possuem essa valorização do preço da cota. Então a gente está comprando hoje a 117, mas daqui a um ano, 2 anos, esse 117 pode passar para 120, 125. Então, além dos dividendos, esse 0,71% ao mês, a gente tem esse possível ganho de valorização da cota, coisa que não acontece com os FIs de papel, como o KNCR11 que a gente viu a primeira opção. Um diferencial, paga menos dividendo, mas pode se valorizar com o tempo. Conforme o tempo vai passando, a inflação vai sendo repassada também para o preço dos imóveis. Isso aumenta a cota desses fundos imobiliários. Uma terceira opção agora no setor de shopping centers. Nós temos aqui o HSML11. Ele possui 7 shoppings espalhados em 5 estados do nosso país. Bom, ele possui dentro de todos esses shoppings uma área bruta locável de mais de 200 mil metros quadrados. Se somar toda a participação que ele tem nesses 7 shoppings, dá 200 mil metros quadrados que estão ali disponíveis para inquilinos alugarem, colocarem suas lojas, enfim, gerarem renda. Nós temos aqui o HSML11, uma excelente opção de shopping centers. A gente pode comprar ele com cerca de R$94. O BVPA dele está praticamente ali no valor justo, está em 0,99. O patrimônio líquido dele é de 1,5 bilhões. O número de cotistas, mais de 160 mil investidores. O dividendo mensal dele, como ele é um fundo de tijolos, também como a LZR11, 0,77% ao mês. O dividendo acumulado dos últimos 12 meses ficou ali em 9,11%. Então, lembrando, ele pode ter uma valorização no preço da cota, então esses 94 podem passar a 95, 96, conforme o tempo vai passando, e os dividendos dele são um pouquinho menores. E a sua gestora é a HSI. Bom, a gente precisa ter 138 cotas investidas no HSML, o que dá ali cerca de R$13.063, gerando então esses R$100 todos os meses. Nós vimos aqui a nossa terceira opção de fundo imobiliário, e indo agora para a quarta, nós temos o KISU11. Veja que até então eu estou trazendo FIs de setores diferentes. O primeiro que a gente viu, o KNCR de papel, o segundo, o ALZR, que é híbrido, investindo em galpões, prédios comerciais, e o terceiro foi de shopping centers. Agora nós temos aqui o KISU11. Esse é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então, a gente investindo no KISU11, a gente tem dentro do portfólio dele mais outros 30 fundos imobiliários. Aliás, ele tem quase 40 outros FIs dentro do seu portfólio. Então, é uma maneira muito boa para a gente diversificar a carteira, para a gente expandir os nossos FIs. A gente vai investir na prática em 5 fundos imobiliários, mas se a gente for ver dentro do portfólio de cada um deles, a gente tem bem mais fundos imobiliários, pois esse é o papel principal dele, buscar essa diversificação. A gente pode comprar ele com cerca de R$8, ele está num valor bem mais acessível. Existem os FIs na base de R$100 e os FIs na base aqui dos R$10. Então o KISU11 é uma opção bem interessante para a gente comprar aqui com cerca de R$8,66. O PVPA dele está em 0,94, ou seja, ele está com um leve desconto aqui de 6%. A gente pode comprar ele pensando numa possível ganho de valorização. O número de cotistas dele está em mais de 123 mil investidores. O patrimônio líquido dele está ali em torno de 400 milhões. Ele é um fundo mais recente, ele tem um patrimônio um pouco menor. O dividendo mensal dele tem ficado ali em 0,80% e o dividendo acumulado dos últimos 12 meses ficou em 10,31%. E a sua gestora é a Quilima, que também está associada ali ao Grupo Suno, aquela casa de análise de ações de fundos imobiliários bem famosa que a gente encontra na internet. A gente tem que ter 1.444 cotas do KISU11, um valor equivalente aqui a R$12.505 para gerar esses R$100 aqui todos os meses isento do imposto de renda. Então nós vimos aqui a nossa quarta opção e para fechar aqui com chave de ouro nós temos o RZAG11, indo agora para a parte dos FIAGROS. Ele funciona exatamente como os fundos imobiliários, mas o FIAGRO ele destina o dinheiro então pro setor do agronegócio. O RZAG ele funciona basicamente como o KNCR11, o primeiro fundo imobiliário que a gente viu que é de papel. O RZAG também é de papel, mas em vez de CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, ele tem dentro do seu portfólio CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio. Então é um crédito que é dado pro agronegócio, diferente lá dos CRIs, que é um crédito que vai pro setor imobiliário. Então o dinheiro aqui do RZAG é destinado sim pro agro. E pra gente ter uma ideia, então dentro do seu portfólio, esses CRAs que ele tem, cerca de 50% são destinados para empresas que trabalham com a soja e o restante, os outros 50% estão bem
diluídos ali 14% para milho, 10% para algodão, pastagem, sorgo, entre outras culturas do agro. Bom, a gente pode investir aqui com cerca de R$ 9,61, ele também está nessa base dos R$ 10. O PVPA dele está em 1,01, ou seja, está num preço levemente acima do valor justo que seria dele. O patrimônio líquido dele é de 648 milhões, ele também é mais recente, os FIAGROS eles surgiram ali em meados de 2021, então eles são mais recentes, por isso eles também têm um número de cotistas menores. O número de cotista aqui do RZAG fica em 71.704 investidores, e o dividendo dele é o que chama muita atenção. O dividendo mensal tem ficado em 1,40% ao mês, isento de imposto de renda, realmente é muita grana, e o dividendo acumulado tem ficado ali em 15,64%. É muito dividendo, mas lembrando que como é um crédito, está sendo dado esse crédito para as empresas do agro, mas sempre que a gente fala de crédito tem esse risco maior. Então tanto o KNSR11, que são os CRIs, primeiro FI que a gente viu, aqui também com o RZAG, com esses CRAs, ele possui esse risco maior, pois essas empresas do outro lado, elas precisam pagar essa dívida, e às vezes pode ocorrer alguma inadimplência, a empresa pode passar por algum problema e não devolver, não pagar os juros necessários aqui para o RZAG. Então a gente tem que ficar sempre de olho, esses dividendos estão muito altos, é um risco um pouquinho maior que a gente tem. Os outros FIs que a gente viu, os de tijolos e também o FOF, o KISU, que investe em vários outros fundos imobiliários, eles trazem mais segurança para a carteira. E aqui nós temos um pouquinho mais de risco, mas que também paga ótimos dividendos. Bom, a gente precisa investir 744 cotas e daria um valor ali próximo de R$ 7.149 para gerar então esses R$ 100 todos os meses. E bom, aqui eu trago o resumo então da carteira para a gente gerar esses R$ 500 por mês. Eu coloquei aqui então os 5 fundos imobiliários que a gente viu. O KNSR11 pagando um dividendo aqui mensal de 1,20, a gente precisa de 85 cotas, ou seja, R$ 8.403. O LZR11, aquele fundo híbrido que tem galpões, prédios comerciais, renda urbana, a gente precisa ter aqui cerca de 121 cotas, ou seja, um valor próximo de R$ 14.157. O HSML11, o terceiro fundo imobiliário que a gente viu, que é de shopping centers, a gente precisa ter 138 cotas, cerca de R$ 13.000. Já indo para o KISU11, aquele FOF, aquele fundo imobiliário que tem vários outros FIs dentro do seu portfólio, a gente precisa de 1.444 cotas, ele é negociado ali na base dos R$ 8, então a gente precisa ter um valor investido de R$ 12.500. E para fechar o SNEG11, que está pagando muitos dividendos, a gente precisa 744 cotas dele, uns R$ 7.150. E a carteira, então, como um todo, se a gente for somar o valor investido de cada um deles, lembrando que esse valor é para gerar R$ 100 em cada um deles, totalizando os R$ 500 mensal, nessa carteira a gente precisaria ter investido R$ 55.278. Então, uma carteira que está pagando aqui praticamente 1% ao mês, o dividendo mensal aqui tem ficado em 0,97, um valor aqui bem interessante, 1% ao mês limpo, isento de imposto de renda, um valor muito bom. Um dividendo anual aqui, que se a gente buscar a média de dividendo, tem ficado ali em torno de 12,26%. Claro que esses R$ 55.000 é um valor alto, é um valor considerável, mas a gente vai acumulando esse valor ao longo do tempo. São vários meses, vários anos aportando nesses fundos imobiliários, montando essa carteira, mas lembrando que cada mês que passa, esses fundos imobiliários eles já vão pagando dividendos para nós. Então não é só o nosso aporte mensal, é o nosso aporte mais os dividendos que a gente já vai recebendo conforme a gente vai aumentando essa carteira. A gente começa a investir com R$ 100, R$ 500, daqui a pouco o nosso patrimônio já está em R$ 1.000, a gente já começa a receber os dividendos, a gente vai reinvestindo, daqui a pouco a gente tem uma carteira com R$ 10.000 investidos, isso já vai gerar R$ 100 todos os meses, e assim a gente vai aportando, a gente vai montando a nossa carteira no longo de vários anos, com 10, 15 anos a gente consegue montar esse patrimônio aqui de mais de R$ 55.000, gerando R$ 500 todos os meses. Aí simplesmente a gente não precisa trabalhar, é o nosso dinheiro que já está gerando esses R$ 500 todos os meses. Com muita paciência, com disciplina, a gente vai montando, mas o importante é que a gente tenha essas metas e saiba os valores, as quantias que a gente precisa ter investido, a quantidade de cotas que a gente tem que ter em cada um deles para chegar nesse objetivo, para a gente aportar, para a gente seguir firme, aportando e investindo, para a gente chegar na nossa liberdade financeira, para a gente chegar lá na frente e conquistar esses objetivos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros 2 vídeos, um mostrando como a gente pode receber um salário mínimo extra todos os meses e um segundo vídeo mostrando também como a gente pode montar uma carteira de FIs com menos de R$ 50, para a gente não ter nenhuma desculpa e a gente já começar a aportar, a aplicar nos fundos imobiliários. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!